o caderno. Ah, não, tá voltando. Peraí. Copiar a prova ainda lá de geografia. Eita, gente, tá meio devagar hoje. Não, gente, você vê que hoje é sexta, nem mais o computador quer trabalhar, né? Preguiçoso. Muito ruim, né? Por causa do sol atrás. Sei. Por enquanto. Vocês não estão vendo ainda, né? Só uma tela espanhola. Querido. Está muito devagar. E agora? Agora foi. Finalmente. Beleza. Então, olha só, eu vou voltar lá para nossa aula do dia 7 de agosto. Peguem lá. Porque é essa que a gente vai corrigir hoje. A tabela, eu vou dar mais uns dias, né, para todo mundo terminar, enfim, não vou corrigir ela hoje, só vou corrigir semana que vem. Junto com o Haiti. Então, vamos lá. Bom, conseguiram pesquisar sobre esses conceitos aqui? Uhum. Sim? Foi fácil, difícil, conseguiram? Não lembro. Não lembro. Não foi tão difícil assim. Não, né? E por que a gente vai ter que trabalhar esses conceitos? Para a gente poder compreender os processos que a gente vai trabalhar agora. A questão da independência dos Estados Unidos, do Haiti e do Brasil. Tá? Então, vamos começar com o conceito de território. Acho o mais tranquilinho dele, assim. O que vocês encontraram aí como território? Um território. Eu mostrei o meu para vocês, ó. Vai lá, quem é que encontrou aí sobre território? E hoje ninguém tá animado? Todo mundo com sono? Aí eu botei normal. É uma área delimitada onde o Estado exerce seu poder. Isso, é uma área, é um espaço, né? Uhum. Há 2 minutos o meu S estava funcionando e agora não está. Aí foi. Espaço físico. Pra você ver que eu tô com Covid. Como? Eu tô com o coronavírus. Vai lá, Muri, sério? Claro que não. É sério, eu tô falando sério, eu fiz o teste. Aham. Olha a Por que cara você do não Muri. duvida de mim assim, cara? Eu fico triste. Ele me falou isso 15 vezes, em 7 dias diferentes, cara. Nossa. A gente tá bem preocupado, assim, sabe? Nossa, o Muri tá, ó. Torcemos por você. Torcida, né? Então, é um espaço físico, é um lugar, né? Não é que a gente não acredita em ti, é que tu não tem mais aquela credibilidade, né, pra falar a verdade depois. Ai, beleza. Não, sem ofensa. Tá sem feio. ofensa, Murilo. Nossa. Você já me falou 15 vezes que tava com Covid e nunca tava. É como se fosse uma vitória. E vim aqui ainda, aqui em casa pegar as folhas impressas, né? Eu não acredito. Ai, ai. Murilo. Então, agora o Davi também tá. Então vai lá. E um exemplo, então, de território? O Brasil? Brasil. Brasil é território.
Brasil é um território. Flores da Cunha é também? Aham. Bairro União? É. Bairro Centro? É. Sim, né? Brasil, um bairro, um exemplo de território, uma cidade. Então, por aí vai. Território, né? Todo aquele espaço físico, delimitado por fronteiras. As fronteiras pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser simplesmente uma placa, né? Acho que tem de Nova Fábio, eu acho que tem uma plaquinha, né? Limite entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Fábio. Então, também. A minha mãe foi para um lugar lá que daí tinha um negócio no chão, um triângulo meio estranho vindo, um pilar meio triangular no chão, daí de um lado tinha Brasil, do outro tinha Argentina, do outro tinha Uruguai. Show, isso aí. 3 países ali juntos. Muito bem. E agora, então, que a gente tem essa ideia do que é território, quando os portugueses chegaram aqui, tinham a noção Agora Santa Catarina do que era o território americano? Índios. Eles tinham noção, os portugueses, quando chegaram aqui, qual era o tamanho do território da América? Não. Tinham, né? Esses territórios foram sendo delimitados depois. Né? Então, e nação? O que vocês encontraram que é uma nação? Vai lá. É o conjunto de pessoas com língua e tradições em comum. Isso, pessoas. Exatamente. Tradições. Cultura em comum. Ou seja, que se identificam como aquele grupo, né? Aham. Que se identificam entre si. Um exemplo. Existe um conjunto de pessoas com tradições e culturas que se identificam? Os indígenas. Indígenas. Vocês estão enxergando ou está muito pequenininho? Lá chega. Os indígenas. Que mais? Sabe por que tá quieto, prof? Porque não entrou. É verdade. Eu tava sentindo verdade. alguma coisa diferente nessa Agora aula. que eu percebi. Eu disse, cara, eles estão muito quietos hoje. Não é 801. Tá estranho. Tá Nem estranho. o Telpa. É que o guia alegra a turma, né? Vamos deixar para agitar no final, então daí eu deixo uns minutinhos aí. Bom, os indígenas, né? Será que eu posso colocar os ciganos também? Acho que era esse exemplo que tinha no vídeo, né? Acho que era. Ciganos. Eu posso colocar os judeus? Será que... E assim a gente vai pensando quem são esses grupos que se identificam entre si, né? Às vezes a gente acha que... nação brasileira. Será que a gente consegue falar nação brasileira? A gente se identifica como brasileiro? Sim. Nasceu no Brasil? Exato. Mas será que todo brasileiro tem tradição e cultura em comum? Não. Não. Né? O nosso Brasil é muito grande. Cada região tem a sua cultura e as suas tradições, né? Dava de nação gaúcha? É isso aí. Isso aí. Que barbaridade, né, Barbaridade. Tá aí, ó, Murilo. Né? Nossa, eu fiquei feliz agora. As raízes e as tradições. Sempre representando a querência aqui. Né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa língua, às vezes, o que a gente fala aqui é outra coisa em outros estados, né? Então, é diferente. Os próprios, quer ver mais ainda, vou diminuir mais isso. Os descendentes de imigrantes italianos que têm a questão da língua do italiano em comum. Que se identificam.
que se identificam. Nação imigrante. Isso, exatamente. Os haitianos que vieram para cá, será que eles se identificam como brasileiros? Não, Não. eu acho que não. Né? Eles se identificam com o país deles. Talvez daqui a algum tempo, quando eles estiverem morando aqui, ok. Os senegaleses, então os estrangeiros, eles trazem forte a cultura de onde eles vieram. Então eles não se encaixam como nação, nação brasileira, no caso. Nação deles, ok. Certo? Uhum. E povo, aí tem uma diferença. O que vocês botaram que é povo? É uma nação sem território próprio? Não. É quem pertence às nações, quem povoa o território? Isso, são as Vocês? pessoas, exatamente. Povo são as pessoas que povoam o território. Isso. Tomara que não me desligue sozinho. Por exemplo, no Brasil, a gente tem indígenas, ciganos e judeus? Ok. Tem. Tem. Todos moram num território, Brasil. Então, eles fazem parte do povo brasileiro. Brasileiro. Né? Se eles Brasileiro. nasceram aqui. Se eles nasceram aqui. Né? Não necessariamente... me fugiu do que eu ia explicar. Daqui a pouco eu volto. Exemplo. Povo o quê? Brasileiro. Povo brasileiro, povo argentino. As pessoas que moram em um determinado lugar é o povo. Então, o povo do Brasil é todo mundo que mora no Brasil, não necessariamente que tenha nascido, era isso que eu ia dizer. O povo brasileiro. Alguns se identificam, daí vai para mais com a ideia da nação. Mas povo é todo mundo que mora aqui. Povo brasileiro. Às vezes se identifica nem só como moram, mas como nascer. Vamos lá. Agora, eu quero saber do governo. Aqui a gente pode, talvez, se atrapalhar algumas horas, mas vamos ver. Governo, o que vocês encontraram aí? Aquele que comanda a sua base são os políticos. Tá. Comanda o coisa, comanda a nação. Político. Não, o coisa. Decide as leis, O impostos. Estado, comanda o Estado. São, O Estado vinha antes da metropolitana. isso. Comanda o Estado. São as pessoas que governam o Estado. Oi, meu S. São as pessoas que governam o Estado. Fácil? Fácil. Então, a minha pergunta é, o governo, ele é sempre o mesmo ou ele muda? Muda. Ele muda. Muda. O governo muda, né? O prefeito, os vereadores, né? Todas essas Vai mudar pessoas... o prefeito esse ano ainda. Exato. Tem eleições. Essas pessoas nos governam. O prefeito fala só pra nós, ninguém tu vai votar. Só pra nós. Não pode, né, gente? Ainda mais Paula gravada que estará no YouTube. Então para de gravar essa parte, só fala só pra nós. Não, gente, não posso. Ó, até porque eu nem sei quem são todos os candidatos ainda, né? Eu vi 3. É? O resto. Não sei se vai ter mais também. Né? Pois é, então, né, não sei ainda também. Então, e o Estado? Se a gente falou que o governo é quem governa o Estado, quem administra, o que é o Estado? Eu botei que é instituições que formam a organização política e administrativa do povo. E quais são essas instituições?
Não sei. Não sei. Não sei, prof. Não sei, prof. Mas já, né? Só Mas peguei do você vídeo. sabe, você sabe. Uhum. São as instituições. Tipo que o instituição. São as instituições. Coisa, como é que tá? Me fugiu a palavra. Que palavra tu usou aí, Davi, que ficou boa? São as instituições que Formam a organização Formam. política e administrativa do povo. Organização do país. É isso aí. Política administrativa. Eu botei do. Não, tanto. Tá? As instituições que formam a organização política e administrativa do país. Bom, então, Estado. E agora eu já disse que Estado é diferente de país, né? E que Estado não é o Estado do Rio Grande do Sul aqui, nesse caso. Tá? Eu esqueci do exemplo lá no outro, mas depois a gente volta. Então, quem são essas instituições, por exemplo? O que vocês acham? Que aqui não muda. Essas instituições, elas são sempre as mesmas e elas são as bases da democracia. E que foi lá o Montesquieu que sugeriu essas instituições, algumas delas. O executivo, o judiciário, o legislativo. Exatamente. Essa organização são as instituições, né? O poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Essas são as instituições. Que hoje se fala muito, né, desse poder dessas instituições. Hoje, muitas vezes, a gente é governado pelo judiciário. Né? Os prefeitos, o presidente determinam alguma coisa, aí se entra com recurso, o judiciário vai lá e diz, nem pensar. E aí muda tudo. Então, o Estado é isso. E aqui, gente, o Estado não muda, essas instituições não mudam. O que mudam é o que governa. Né? É quem faz parte dessas instituições. Então, um exemplo de Estado. Um exemplo. É o nome de alguém ou tipo o presidente, o prefeito? Será que nós temos... Vou fazer a pergunta diferente. Será que nós temos um Estado brasileiro? Nós temos instituições que é o executivo, o legislativo e o judiciário? Sim, então eu posso falar do Estado brasileiro. Louco. Exemplo. Estado brasileiro. Eu não dorme. Aí já. E um exemplo de governo que a gente não botou antes? As pessoas que governam o Estado é o coisa, o presidente, Isso mesmo. Então eu posso botar exemplo. Eu não quero botar o cargo, porque o cargo sempre existe, né? Põe o Lídio Scorteganha. As pessoas. Então, o prefeito, Lídio, o presidente, Almir Zanini. enfim, Eduardo Leite. São as O pessoas. Wilson Witzel, não sei se o Wilson Witzel ainda é governador. Aí, difícil até ele falar. Wilson Witzel. Então, e o que é um país, então, se nós temos isso? Eu botei que é formado por um povo que vive em território próprio com um governo que os represente. Boa! Todo mundo fez por aí? Uhum. Ótimo, então é isso mesmo. Então, país repete para mim, Davi, que eu vou botar bem que nem o teu do que tá aqui no meu. É formado por um povo que vive em um território próprio
com governo que os represente. Deixa eu mais para baixo. Muito bem. Então, país é muito mais, né? País é povo, país é território e país é governo, representa. E país tem um governo que o representa. Então, tem as pessoas, né? Exemplo, obviamente, né? É o Brasil também. Então, a gente se encaixa também nessa condição. Vocês sabiam que para um país ser um país, ele precisa do reconhecimento de outros países, né? Então, quando o Brasil se tornou independente, ele levou mais de 2 anos para ser reconhecido como um país, para ser reconhecido pelos outros países que ele era um país. Ou seja, os outros países podem não reconhecer, não fazer comércio, não ter relação diplomática com aquele país. Fazendo bolo com Brasil. Não é simplesmente chegar e fazer uma guerra, no caso, assinar um documento e agora eu sou independente. Pode até ser, mas para isso funcionar, os outros países precisam te reconhecer. Primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Portugal só reconhece a independência do Brasil depois do Brasil ter pago a sua dívida, né? Né? Pagou desquite? Separação de casamento, parece. Exatamente, né? Então, tá, então pagou, beleza, tá ali, né? Então, também tem isso. Tranquilo até aí? Tranquilo. Muito bem. Então, com todas essas ideias prontas e formadinhas na nossa cabeça, nós vamos para a aula de quarta-feira. E daí eu não vou corrigir ela hoje, tá? Vou corrigir semana que vem junto com o outro. Que tá agora? Que é a tabelinha. Muito bacana. Minha pastilha. É excelente. Então, o que eu queria explicar para vocês é que nas próximas 3 aulas a gente vai levar para completar essa tabela. E o que acontece? Agora a gente tem que pegar todo o nosso conhecimento que a gente trabalhou lá na Europa e que influencia aqui no Brasil. Ai, que amadinha, gatinha. No Brasil, enfim, toda a América. Tá? Então, a gente vai ver que a Revolução Francesa vai influenciar a independência do Haiti. Os ideais de liberdade, de comércio, enfim, tudo mais, vão influenciar a independência dos Estados Unidos. E todas essas ideias chegam aqui. Então, é por isso que a gente vai conhecer aqueles conceitos e ver tudo isso, como é que vai se aplicar aqui na América. Então, para a gente começar, essa tabela... mas essa tabela não fala da independência ainda. Não, ela não fala. Ela fala de como eram esses países quando eles eram colônia. Né? Então, a gente vai conhecer esses 3 para ver como era como colônia e por que a independência aconteceu. Como é que foi esse processo. Então, eu não posso chegar a explicar direto o processo de independência se eu não compreendo como é que era antes. Tá? E aí eu peguei esses 3 casos, tem outros que a gente pode trabalhar. Tá? A independência da Bolívia, da Venezuela, Argentina, enfim. Né? Mas são esses, né, que eu achei um pouco mais significativo. A Haiti tem uma história muito bacana também da independência liderada pelos africanos, muito legal, né? Pelos escravizados. Então, é interessante também. Então, o que vocês vão pesquisar aí? O que está em vermelho, que muitos já fizeram, né? Aqui é só o títulozinho, o que está em vermelho explica um pouquinho mais. Então, país que conquistou e a data. Os colonizadores, de onde é que vinham esses colonizadores? Que conquista é uma coisa, colonizar é outra. Conquistar é eu ter o poder sobre aquele território. Colonizar é eu botar alguém lá para morar e fazer aquilo funcionar, fazer aquilo progredir, certo? Viver naquele lugar. O território, então, como é que Estados Unidos, Haiti e Brasil organizaram o seu território?
ou as metrópoles, né, o país que conquistou. O povo original desses países, ou seja, antes dos conquistadores. Tem que botar o nome do povo mesmo, tudo? Se tiver exemplo do povo, sim. A gente É que daí sabe eu que fui pesquisar o nome do povo na Wikipédia daí depois. do Eu Haiti, botei- não, dos Estados Unidos. dos Estados Unidos, acho que tinha alguns exemplos no livro, Davi. Nesse Se tinha, eu não vi. Se tinha, eu não vi. tem sim. Só do Haiti que não tinha. Por isso que eu botei Eu uso o livro. um link hoje para vocês ali. Aqui, ó, quer ver? Aqui, Então... aqui. é verdade. No quadrinho. Essa parte eu não li mesmo. As preguiças, estava escrito bem assim, ó, indígenas. Então, a economia, como é que cada dessas colônias vai organizar a sua economia? A escravidão africana, né? Como é que ela acontece em cada lugar e é diferente. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente em alguns lugares. E a política. Será que quem vai mandar nessa colônia é a própria colônia? Ou é a metrópole, né? Ou é o país que conquistou? Enfim. Então, quarta vocês fizeram dos Estados Unidos e hoje vocês têm para fazer do Haiti, certo? E aí são as páginas. Lelê. Não, eu tô na aula passada, esquece. Essa aqui é do Haiti. Pronto. Tá nas páginas 103, 104 e 105. Sobre o povo original do Haiti, eu deixei um link aqui, porque no livro não tem. Isso. E no livro começa com essa imagem bem bonita, ó. Começa com essa imagem bem bonita de uma escultura, né, do Oscar Niemeyer, que está lá em São Paulo. O que dá pra gente imaginar nessa escultura aí? Lá no Memorial da América Latina. Uma mão furada. O que é o vermelho? Sangue. O sangue, né? Sangue. Parece um pouco o mapa da América? Parece. Lembra, Parece. né? Então essa é a ideia, né? É o sangue, enfim, a luta pela independência na América. Que algumas independências, sim, vão se fazer com luta mesmo. Outras vai ser uma assinatura de papel, né? Que aí é um pouquinho diferente. Mas, todas importantes. E aí, começa nessa página e depois nós temos essas duas. Ô, prof, sabe ali que tá dizendo Oscar Niemeyer, tá? No 1907 e 2012. Ele morreu com 105 anos? Sim. Ele era um cara incrível. Ele era uma múmia. Não, ele era bem velhinho mesmo, mas não aparentava ter toda essa montoeira de anos aí, não. Que viagem. Legal, né? Isso aí. Não esqueçam, gente, de ler essa parte aqui, ó, também, tá? Do quadradinho ali do François. Essa aqui também. Tá? Então, são só essas 3 páginas para responder aí e aquele linkzinho. Tranquilo? Aham. Maravilha! Então agora vocês podem me atualizar sobre a novela, sobre o que mais vocês tá massa. quiserem.